Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Peço para que você deixe o like desde já, que o editor está pedindo, insistindo para eu pedir o like para vocês, então deixa o like aqui, que isso ajuda a gente. O algoritmo do YouTube recomenda o episódio, o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante e manda para mais pessoas, e dessa forma você reforça o comportamento do Case e meu, que estamos aqui hoje gravando isso daqui no dia 15 de novembro, feriado nacional. Então deixa o like aí, meu. Essa live provavelmente está indo ao ar, esse vídeo está indo ao ar daqui mais ou menos um mês, mas então valorize o nosso trabalho de estar aqui no feriado e deixa seu like, fechou? Inscreva-se no canal também. Então, como diz o Serjão, recados da paróquia já foram dados. E agora eu vou introduzir os meus dois convidados. Hoje o nosso tema será TDAH. E aqui comigo nós temos o Diego Luiz Rovares. Correto? Pronunciei correto? O Diego, ele é graduado em Biomedicina pela Universidade Fivale. Olha só, fui lá uma vez num congresso. Mestre em Genética e Biologia Molecular pela URGS e doutor em Ciência Genética na área de Genética e Biologia Molecular também pela URGS. Fez pós-doutorado no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Ciência do Comportamento da URGS e atualmente é professor, doutor no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Eu adoro estudar biofísica, é uma das áreas mais legais, porque caía muito na prova de neurociência. É também orientador do programa de pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular da Universidade de São Paulo, coordenador do grupo de trabalho em TDAH do Latin American Genomics Consortium e coordenador científico da Rede de Pesquisa TDAH Brasil. Professor, obrigado demais por você dispor do seu tempo, principalmente um feriado, para vir aqui, para a gente trocar uma ideia sobre TDAH. Eu que agradeço o convite. E o meu segundo convidado é o Bruno Terra, que é psiquiatra atualmente, né, Bruno? Isso. Já veio aqui no nosso estúdio, no podcast do Jean. Pois é, já tive o prazer aqui de estar conversando com o Jean, conversando lá com o João também. Legal. Então foi super bacana. Bacana. O Bruno, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tem residência médica em Psiquiatria pelo Instituto Raul Soares. Residência médica em Psicoterapia pelo Instituto Raul Soares também. Mestre em Neurociências Clínicas pela UFMG. E atualmente trabalha no atendimento de adultos com TDAH e como divulgador científico. Então vejam, pessoal, a gente tem aqui dois bichos bem diferentes na fauna do universo científico, e eles são bem diferentes, apesar de para vocês que não estão na área, provavelmente eles são parecidos, mas quando você dá um zoom assim na área, você consegue ver que eles são bem diferentes. E é importante eu fazer essa introdução aqui para vocês que vocês consigam acompanhar o raciocínio dos dois. O professor Diego, ele é pesquisador cientista, então ele está há alguns anos à frente do que o Bruno faz na clínica. Né? Isso mesmo. E então, acho que essa troca de ideia vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Não, com certeza. Tipo, o Diego traz as informações e aí quando elas estão sedimentadas, elas viram em uma mudança na nossa prática clínica que a gente pode aplicar e transformar isso para os pacientes poderem ter acesso. Perfeito. Isso é um ponto bem importante. Às vezes o conhecimento para se atualizar num livro demora 5, 10, 15 anos, né? Então a gente tá lá na fronteira, né? Perfeito. Trabalhando e sedimentando tudo para chegar mais prontinho pro... Perfeito. Hoje o Brasil, ele é em termos de pesquisa hoje o Brasil, até mesmo básica na área de TDAH ou clínica, o Brasil ele tem um protagonismo? Muito. O Brasil é um epicentro da pesquisa em TDAH. Eu fiz toda a minha formação no programa de TDAH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre, e muito da pesquisa de TDAH no Brasil sai de lá, e esse grupo acabou nucleando outros grupos pelo Brasil, né? Então a gente tem uma inserção internacional muito grande e a gente trabalha com todo mundo que trabalha com TDAH de forma muito pesada assim no mundo. Então eu sempre costumo falar para os voluntários das nossas pesquisas ou para o público em geral que o Brasil tem um protagonismo muito grande na geração de conhecimento na área de TDAH. Legal. Inclusive, pesquisas que a gente fez aqui ajudaram a mudar critérios ou ajustar critérios do DSM. E com certeza
pesquisas que a gente está fazendo agora vão ajudar a ajustar questões no próximo DSM. Então, o Brasil é bem importante. O que foi um dos achados, por exemplo, professor? Por exemplo, a questão da mudança no número de sintomas em adultos, né, que hoje são o mínimo de 5 sintomas. A gente teve participação nisso, estudos conduzidos no Rio Grande do Sul. Teve a questão também do ajuste da idade de início, de 7 para 12, a gente que contribuiu com dados. Tem outras coisas agora que a gente vem trabalhando muito, né, essa questão que eu até eu converso bastante com o Bruno sobre isso, TDAH, possibilidade de um TDAH de início tardio. Então, a gente tem resultados já sobre isso, enfim, outros grupos do mundo também. Então, acredito que mais adiante alguns ajustes serão feitos em relação a esse tipo de tópico dentro do próprio DSM. Mas, em resumo, o protagonismo do Brasil é bem grande na área. Tem chegado muita demanda, Bruno, de gente adulta lá na clínica agora com esse... Porque uma das coisas que o pessoal pergunta muito, e é uma dúvida recorrente no cenário, é não sei se eventualmente é uma dúvida ou até mesmo uma crítica ou alguma coisa assim, de muitas pessoas terem TDAH, se identificarem com TDAH devido ao boom da informação na internet. Tem muita gente que chega lá para você com sintomas e que de fato não tem, depois de um screening mais fechadinho? Olha, Wesley, isso eu acho que cada vez está ficando mais comum na clínica. Eu acho que esse ponto que você colocou, com esse advento, esse boom das redes sociais e desse acesso a vídeos que trazem muitas das vezes assim, um conteúdo raso sobre o quadro. Então tem até estudos mostrando assim, que um percentual grande dos vídeos, de 52%, 62% dos vídeos tipo do TikTok, tem informações errôneas assim, sobre TDAH. Então, cada vez mais tem chegado pacientes com essa demanda de uma investigação. Muitas das vezes tem outros quadros, ou dependendo, nem tem uma situação de base mesmo que justifique aquela atenção. Uma atenção que, digamos, dentro do esperado para aquela pessoa. Então, assim, as pessoas têm se autodiagnosticado e isso é muito problemático. E vocês, do TDAH tardio, como é que é a hipótese? Seria o sujeito desenvolver o transtorno depois dos 12 anos? O que acontece? Hoje no DSM tem... Para diagnosticar o TDAH são 5 critérios, né? E essa questão da idade de início é um deles. Mas o que a gente tem visto? Tem alguns estudos longitudinais que acompanham indivíduos desde o nascimento. E quando a gente começou a ver os dados desses estudos em relação ao TDAH persistente, né, que a gente chama TDAH de adultos de TDAH persistente, a gente começou a ver que tinha uma fração grande de indivíduos que não apresentavam esses sintomas lá na infância. Então, isso gerou muita discussão na literatura. Então, o que a gente vê nessa categoria especificamente é que tem uma convergência com os indivíduos, né, que fecham o diagnóstico completo em termos de estrutura fatorial, né? Então, o que leva ao quadro e, enfim, comorbidade. Aí é um ponto importante, né? Porque o Bruno, por exemplo, precisa tomar uma decisão se um indivíduo que tem esse quadro que não fecha todos os critérios, mas tem um prejuízo evidente, será que precisa de tratamento? Enfim. Então, o que a gente vem trabalhando? Tentando entender se esse grupo, por exemplo, tem uma biologia de base parecida com o grupo que fecha o diagnóstico completo. E o que a gente está vendo é que sim. Olha só. Então, por exemplo, os estudos de correlação genética mostram uma correlação genética alta desse grupo de início tardio, que a gente está ainda entendendo, né, como ele é, com aquele grupo de indivíduos que tem TDAH infantil ou o grupo de indivíduos que tem TDAH persistente. Então, este é um ponto que eu acredito que ainda vai ter muita coisa para a gente discutir, mas talvez vai ter uma possível revisão disso no futuro, né? Mas nesse caso, o TDAH tardio,
o sujeito ainda estaria enquadrado dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento. O desfecho começaria mais tarde. E essa é uma pergunta bastante interessante, porque é algo que a gente está investigando, né? Porque o TDAH é classicamente uma condição do neurodesenvolvimento. Então, muito da neurobiologia do TDAH começa a se manifestar muito cedo, intraútero e, enfim, no início da vida. O que a gente pode ter de hipóteses em relação a isso? A gente pode pensar, por exemplo, será que tem algum fator ou algum conjunto de fatores do ambiente que faz esse indivíduo que tem uma condição do neurodesenvolvimento manifestar essa condição mais tarde? Então, isso é um ponto em aberto. Ou será que esses indivíduos são um pouco menos graves? Ou quando a gente pensa, por exemplo, em algo que a gente está estudando muito agora, que são os scores poligênicos para TDAH. Será que esses indivíduos têm uma média de score poligênico menor? Enfim, são perguntas que a gente vem estudando muito para ter respostas concretas. Legal. Né? Eu acho que é um ponto também interessante a gente entender o cérebro como um órgão plástico, né? Que esse processo de neurodesenvolvimento, ele está o tempo todo acontecendo. Então pode ser que a gente amplie essa percepção um pouco mais de, tipo, além desse processo de continuidade de amadurecimento cerebral, inclusive na vida adulta. E você, isso que ele está comentando aqui, Bruno, que estão sendo investigado dentro do universo da pesquisa, potencialmente uma alteração futura do DSM para incluir um TDAH tardio, etc. Para você hoje na clínica, você enxerga isso já? Ou é uma coisa que você não consegue tocar ainda pelo fato de não existir guideline o suficiente e tal? Então, a gente esbarra nessa questão, Wesley, que é o seguinte, tipo, para a gente poder, em algum momento, se a gente chegar a dar esse diagnóstico, tipo, as mudanças no DSM forem incorporadas a ponto de a gente ter uma condição já identificada como o TDAH de início tardio, então ele não vai ser poder, aqueles sintomas não podem ser explicados por outras condições. E frequentemente, com uma certa frequência, a gente esbarra na clínica com pacientes que eles têm sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade, impulsividade, que eles não são explicados por uma outra condição psiquiátrica, que eles não são explicados por hábitos de vida que poderiam estar propiciando esses sintomas. Então, que a gente vê que eles têm uma matéria primária daquela sintomatologia, mas que a gente não consegue encaixar ele em nenhuma condição como explicadora daquela sintomatologia. É um número bem pequeno de pacientes, mas geralmente a gente esbarra com um ou outro. Perfeito. Tem essas questões que a gente ainda não consegue identificar aquilo que está acontecendo de fato. E arredondando esse primeiro grande tópico de potencial mudança no diagnóstico, como já aconteceu, né? Antes era 7 anos, agora é 12. Na análise de vocês, ou nos dados, melhor dizendo, isso está refletindo, esse aumento de pessoas procurando, etc., está refletindo em algum tipo de aumento de prevalência? Como é que estão os números hoje de prevalência no Brasil, no mundo? Esse é uma coisa é um ponto muito crucial dentro do TDAH, né? Porque a primeira coisa que eu rebato quando eu escuto está tendo um boom de TDAH. Não está tendo um boom de TDAH. A prevalência de TDAH, e enfim, o Bruno pode adicionar aí na história, ela é estável ao longo das décadas. Até hoje, no almoço, a gente estava discutindo os resultados de uma meta-análise que a faixa está lá, TDAH de adultos, né, entre 2% e 3,5%. Né? Então, ao redor do mundo, são essas as estimativas. E aí, até tem um slide aqui que eu acho que é legal compartilhar, de um estudo que está dentro da nossa realidade. Né? Então, foi conduzido... Pode botar aí que está aparecendo para eles lá em... Foi conduzido no Brasil. Né, numa dessas cortes onde os indivíduos foram acompanhados desde o nascimento até a vida adulta. Então, a prevalência nos indivíduos adultos está aqui, 2,1%,
totalmente compatível com qualquer estimativa para o continente ou para o planeta, né? E detalhe, 2017, né? Só para deixar claro para a galera. Sim, é um estudo recente, então. Esse é um estudo os de relativamente recente, né? Aqui a ideia desse estudo foi meio que avaliar na prática, né, as mudanças do DSM. Então a questão de prevalência acaba entrando como algo importante. Então se a gente considerar a população adulta que a gente tem na América Latina e no Brasil, a gente vai ver aqui que quase 10 milhões de indivíduos na América Latina vão fechar todos os critérios, né, para o diagnóstico. Quase 3 milhões no Brasil. Então, tem uma outra informação que eu acho que é bem legal de colocar para o público. A gente tem um gap de tratamento da neuropsiquiatria na América Latina que é superior a 75%. O que seria o gap de tratamento? 75% dos pacientes neuropsiquiátricos não recebem um tratamento adequado, comparado com 50% na América do Norte de alta renda, né, que exclui o México. Uhum. Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que pensar que o diagnóstico está atrelado a isso. Então, tem muita gente que não tem o diagnóstico e tem a condição. Então, acho que essas pessoas, quando começam a olhar para informações que está chegando lá nas redes sociais, o quadro no Fantástico que coloca o Drauzio Varela falando sobre TDAH, explicando minimamente o que é aquilo tudo, essas pessoas que têm começam a se identificar. Claro que entra aquilo que o Bruno falou, que vem um monte de gente que na verdade não tem, perfeito, mas que acha que tem. Então, não existe um boom. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm TDAH e que não foram diagnosticadas ainda e que começaram a identificar esses sintomas e estão procurando ajuda. Ô Bruno, pegando esse gancho, eu imagino que muitas das pessoas que se identificam com os sintomas do TDAH provavelmente olham para si mesmas como uma pessoa, principalmente para os lados da hiperatividade e da desatenção, né, que é classicamente os sintomas. Se a pessoa tá dormindo mal, tá numa rotina, num trabalho que ela não gosta, usa drogas, bebe, né, etc., obviamente isso vai gerar um desfecho de, eventualmente, uma irritabilidade, que pode ser confundida com uma atividade exagerada ou mesmo uma desatenção. Como é que você vê, assim, a galera hoje tem chegado no seu consultório com essas alterações que são explicadas por rotina desajustada ou outra coisa? Acho que é uma questão importante falar, porque muitas vezes a pessoa tem a rotina toda bagunçada e confunde aquilo com TDAH e não é TDAH. Como é que você tem visto isso? Isso daí é um ponto assim, super importante, porque aparece muita gente justamente com essa questão. Pessoas que estão dormindo muito mal, dormindo muito pouco. Então, um dos passos primordiais do diagnóstico é a gente determinar se aqueles sintomas de desatenção eles são decorrentes do TDAH ou se eles são decorrentes de alguma outra situação. E, frequentemente, essas questões de desajuste da rotina ou de outros quadros, sejam neurológicos, psiquiátricos ou clínicos, podem simular sintomas aí de TDAH. Por exemplo, tipo um hipotireoidismo. Uhum. Ele pode trazer sintomas de dificuldade de concentração, falta de energia, que muitas vezes pode ser entendido como sintoma de TDAH, mas que a realidade é completamente diferente. Perfeito. O tratamento seria também totalmente diferente. E essa pessoa que não é tratada nesse gap que o professor comentou, acho que salvo engano, o tratamento do sujeito com TDAH, principalmente em fases de neurodesenvolvimento importantes para controle inibitório, como a adolescência, que a pessoa está mais propensa ao uso de droga. Uhum. Eu entrevistei recentemente o professor Rui, que é da UFSC, que trabalha com TDAH. Ele comentou que o uso de medicamento nessas fases, até para quebrar um medo que muitos pais e mães têm da pessoa utilizar o medicamento, que é um psicoestimulante e tal, ele parece ser protetor para essa pessoa contra alguns fatores de risco, como, por exemplo, o desenvolvimento de adição, né? Sim. Porque o sujeito com TDAH, ele tende a desenvolver vícios, né? Sim, ele tem uma propensão, um indivíduo com TDAH, ele tem uma propensão maior para
para o uso de substâncias psicoativas e o desenvolvimento de comportamento aditivo. E o tratamento reduz isso? E o tratamento ele reduz isso, e o tratamento ele também diminui o risco da pessoa desenvolver outras comorbidades. Então, transtornos depressivos, transtornos ansiosos e até questões de ordem clínica, ela é reduzida a partir do momento que nós instituímos o tratamento. Então, obesidade, diabetes, que são questões também muito relacionadas com TDAH, elas também reduzem a probabilidade daquilo acontecer quando o indivíduo recebe tratamento adequado. Perfeito. Principalmente se esse tratamento acontece de forma precoce. E é importante também, trazendo esse aspecto que o Diego trouxe, é que apenas 1 em cada 5 indivíduos com TDAH recebe tratamento aqui no Brasil. Pois é. Então a gente Impacto tem um público enorme contingente de pessoas que têm o quadro e não estão recebendo tratamento efetivo para isso. E, além do mais, tem até estudos recentes trazendo assim que o tratamento do TDAH ele reduz o risco de mortalidade. Porque o TDAH está relacionado também com acidentes automobilísticos, com comportamentos impulsivos direcionados para as outras áreas, e isso gerando um risco de acidentes, de outras condições para os indivíduos. Então, tratar o TDAH, além de reduzir esse impacto socioeconômico, então da pessoa conseguir atingir um perfil educacional que seja mais compatível para o indivíduo, conseguir empregos que sejam de acordo com o potencial dela, também vai melhorar essa questão da saúde mental dela, de prevenir a ocorrência de quadros psiquiátricos comórbidos e também, inclusive, de ordem física também. Perfeito. Esse ponto que o Bruno colocou é muito, muito importante, né? Porque hoje, com o advento da genômica e a forma como a gente consegue entender biologia compartilhada entre diferentes características, fenótipos, enfim, a gente está vendo como as condições neuropsiquiátricas, incluindo o TDAH, têm uma biologia compartilhada com condições somáticas. Então, isso é um ponto importante. Não? Tratar não melhora só a saúde mental, mas melhora a saúde geral, porque existe uma correlação biológica positiva e importante entre TDAH e outras condições que são somáticas, como, por exemplo, obesidade, diabetes, dor crônica. Então, tem pontos, mecanismos biológicos que são compartilhados entre essas condições. E quando você trata um, você acaba melhorando todo o resto, né? Então, só para deixar claro para o pai e para a mãe que assiste, porque aqui no podcast tem muitas famílias que me assistem aqui, eles confiam muito nas pessoas que eu trago aqui, né, por conta do histórico de eu trazer mais cientistas e tal. Então não há nenhum problema, um medo da criança se viciar, porque às vezes o pai olha e fala, pô, minha criança tem 10 anos, vou dar um psicoestimulante para ela. Não há nenhum tipo de, se for corretamente tratada e diagnosticada. Então é uma questão assim que a gente deve acompanhar os pacientes. Então, mas existe um excesso de cautela diante de uma recomendação médica clara. Então, se aquele paciente não tem uma contraindicação, por que privá-lo do acesso àquilo que vai trazer os benefícios para as mais diversas áreas? As medicações podem ter efeitos colaterais? Sim, como qualquer outra. Mas os efeitos colaterais, eles muitas das vezes são manejados, eles são ajustados. Então, a gente consegue fazer com que o paciente ele tenha um benefício muito interessante na qualidade de vida dele, buscando, dentro do possível, que ele não tenha efeitos colaterais advindos daquele uso da medicação. E cientificamente falando, o que a gente olha na literatura, e são muitos estudos dentro dessa temática, os benefícios superam em muitos riscos, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Sim, sim. Então, se o paciente não tem uma contraindicação, então a gente sempre vai ter uma tendência a lançar a mão. Também é importante a gente ter em mente que o tratamento do TDAH ele não se restringe apenas ao uso da medicação. Ela é um aliado, mas alguns pacientes eles vão ter uma resposta muito favorável com medidas não medicamentosas. Então a psicoterapia é um ponto também fundamental aí no tratamento desses pacientes. É que um problema é o cara não ter o tratamento medicamentoso quando necessário e ele ter
diversos problemas, pelo menos é o que eu encontrava muito na clínica, problemas de autoestima que ele desenvolveu durante a vida dele, formou uma série de crenças e problemas comportamentais devido a algumas incapacidades geradas pelo problema de atenção. Sim. E isso às vezes gera um estigma nele mesmo que é substrato para o desenvolvimento de depressão. Sim. Então acho que esse é um ponto importante do pessoal ver, né? Sim, e é importante que o TDAH, como o Diego realmente falou, ele é altamente comórbido. Ele é muito acompanhado de outras condições. Então, mais ou menos 80% dos pacientes que têm TDAH, eles vão ter um quadro psiquiátrico associado. Então, assim, é a regra. Exato. Quadro psiquiátrico associado. Então, se a gente institui esse tratamento de uma forma efetiva, que aquele tratamento seja suficientemente para poder trazer uma boa qualidade de vida e abarcar as necessidades daquele indivíduo, a gente reduz muito a chance do desenvolvimento de algum quadro associado. Perfeito. Neurobiologia, professor, como é que a gente está hoje nos avanços dos estudos sobre a ação dos medicamentos, a neurobiologia do TDAH, para quem está em casa entender mais ou menos o que acontece no cérebro de um paciente com TDAH? Sim, eu acho que dentro dessa temática a gente não pode deixar de colocar o papel da genômica como uma fonte de geração de conhecimento, né? Então, a gente vem trabalhando com uma metodologia que o primeiro estudo assim com essa metodologia foi publicado em 2005, e são os estudos de varredura genômica, né? Então, desde então, tem sido publicados cada vez mais e mais e para diferentes condições humanas ou características humanas. E a gente tem uma era que a gente brinca que é pós-DWOS, né? A sigla para essa abordagem. Porque é uma forma que a gente tem no laboratório de escanear ou ler a variabilidade no genoma das pessoas. E aí a gente acaba comparando isso entre, por exemplo, grupo de casos com TDAH e grupos controle sem TDAH, e a gente consegue ver o que está diferente. Então, é como se a gente colocasse um óculos e passasse a enxergar coisas que a gente não tinha ideia anteriormente. Perfeito. Por falta de conhecimento. Então, até duas décadas atrás, ou 15 anos atrás, a única grande fonte que a gente tinha dentro desse contexto eram os estudos de associação por gene candidato. Então, o TDAH, o metilfenidato, a Ritalina, mexe com a transmissão dopaminérgica, vamos investigar se os genes relacionados com essas vias são importantes no TDAH. Então, a gente lidava com esse tipo de abordagem. E aí as varreduras vieram para trazer coisas novas, né? Então, eu gosto de usar eu sempre uso esse exemplo em aula, né? A primeira varredura genômica a mostrar um ponto no genoma associado com depressão mostrou um gene que codifica um peptídeo intestinal. Então, como que um peptídeo intestinal influencia no cérebro, né? E no caso do TDAH, não é muito diferente. Então, as varreduras genômicas começaram a mostrar outros genes envolvidos, e isso dá muita pista sobre a neurobiologia do transtorno, né? Então, o que a gente tem hoje de cenário no TDAH é que a gente, na última, a gente conseguiu caracterizar 76 genes de risco, isso num esforço global, né? Então, vários países do mundo contribuindo com amostras, e aí isso gerou um grande estudo. São 76 genes caracterizados. No caso, esses genes caracterizados ou de risco, eles estão obrigatoriamente ativos ou alterados no TDAH? Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que fica melhor se eu mostrar para vocês. Esse estudo aqui... esse aqui. Esse estudo aqui é o último que foi publicado, né? Então, aqui é uma figura que mostra... Cada pontinho aqui representa uma variante genética avaliada. Aqui a gente tem todos os cromossomos humanos.
E todos os pontos que ultrapassam essa linha vermelha, a gente diz que são significativos, né? Então, essa é o que a gente chama de uma análise primária dessa metodologia. Então, ele diz onde no genoma tem um sinal. Perfeito. E aí a gente precisa ir com uma lupa ali para olhar o que aquele sinal quer dizer. Perfeito. Então, quando a gente olha para isso, a gente chega nesses 76 genes aí que até o momento, né? Então, esse é o recorte, a figura que a gente tem atual. Uhum. E aí, quando a gente olha o que esses genes fazem, eles estão lá sendo expressos em um período muito importante de neurodesenvolvimento. Então, corrobora aquela ideia de fato, né? Que é uma condição do neurodesenvolvimento. E esses genes são muito importantes em áreas cerebrais onde tem muita transmissão dopaminérgica. E isso acaba... validando é uma palavra muito forte, mas... Corroborando o que a gente tem hoje, por exemplo, de tratamento aprovado, né? Porque o Bruno pode ser muito mais assertivo do que eu nisso, porque ele trabalha com isso diariamente, mas os medicamentos que são utilizados hoje para tratar TDAH modulam neurotransmissão, né? Neurotransmissão dopaminérgica, noradrenérgica. Então, o que a gente tem hoje de entendimento da neurobiologia do TDAH a partir dos GWAS colocam o ponteiro nessas vias, só que de uma forma diferente. Porque há 10, 15, 20 anos a gente vamos olhar para o gene do receptor de dopamina D2. Esses genes não estão aparecendo ainda. O que está aparecendo são outros genes que são importantes, de certa forma, para aquele receptor de dopamina estar lá. Entendi. Entendi. Mas são coisas ele olha antes. Anteriores. É como se ele estivesse olhando o esqueleto, assim. Na verdade, ele está olhando tudo, mas o que está aparecendo por enquanto é isso. Só que aí tem uma questão de modelo de herança aqui, que isso é uma coisa que às vezes eu vejo uma confusão entre as pessoas, né? TDAH é genético? Não é genético? Enfim, o que é ser genético, né? Então... A gente acha que a galera confunde genético com hereditário, né? Mas a questão aqui é que existe uma diferença entre algo ser genético e algo ser altamente influenciado pela genética, que é o caso do TDAH. Então, um exemplo que eu acho que fica mais fácil para entender. Anemia falciforme. Anemia falciforme é uma doença grave e é uma doença genética, onde tem um ponto lá no genoma que, quando alterado, mutado, se esse indivíduo recebe essa mutação do pai e da mãe, inevitavelmente vai desenvolver esta condição. Agora, no caso do TDAH, é diferente. O TDAH é altamente influenciado pela genética. Só que o modelo não é um modelo monogênico, é um modelo altamente poligênico. Então, quando eu falei ali de 76 genes de risco, isso é só uma pontinha do iceberg. Porque são centenas de milhares de variantes genéticas em muitos genes. Cada uma contribui com um pouquinho, mas quando tudo isso se soma, faz com que um indivíduo ultrapasse um limiar. Entendi. E passe a desenvolver uma determinada condição. Então, essa é a figura do TDAH. O TDAH é altamente influenciado pela genética. A herdabilidade do TDAH é uma das mais altas da neuropsiquiatria, então em torno de 80%. O que significa isso? Tanto em crianças quanto em adultos, independente do sexo. Então, o que é a herdabilidade? A herdabilidade é o quanto que a genética explica da variação de um fenótipo na população. Então, esse é um outro ponto que às vezes as pessoas confundem e colocam a herdabilidade numa interpretação do nível individual. É 80% dos fatores no indivíduo? Não, esse é nível populacional. Então, se a gente pode pensar de uma forma mais simplificada nisso. Sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade e impulsividade, que são um core do TDAH. Né? Esses sintomas se distribuem na população de forma numa curva que a gente chama de curva normal. Então, numa pontinha da curva tem uma galera lá, numa fração pequena, que tem muito pouco sintoma de desatenção ou sintoma de hiperatividade. Já na outra ponta tem uma galera que tem muito sintoma. E boa parte da população está ali no meio.
Então, quando eu digo que a heredabilidade do TDAH é 80%, eu estou dizendo que nessa distribuição, nessa curva, a genética explica 80% dessa variabilidade. Entendi. E os outros 20% sobram para o ambiente, né? Então, 80% é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, a heredabilidade da depressão, por exemplo, é 35%, 40%. A heredabilidade do autismo chega lá também a 80%, esquizofrenia 80%. Então, o TDAH tem um componente biológico muito forte. Porque o que essa heredabilidade está marcando, na verdade? Um componente biológico que é transmitido. Então, é basicamente Mas isso. Antes de passar para o Bruno, só para fechar, isso não significa que 10 pais com TDAH, 8 vão ter filhos com TDAH. Não. Acho que esse é um ponto. Esse é exatamente, você entendeu os bem. Os 80% não é a transmissão, né? Exatamente. E qual que seria essa chance de... Por exemplo, 100 pais com TDAH diagnosticado, quantos filhos deles vão nascer mais ou menos com TDAH? Vocês têm esse dado também? Depende, sim. Tipo, é apenas um pai? São pai e mãe? Então aí tem... Mas é um fator de risco ter o pai. Sim. Tanto é que quando a gente faz um diagnóstico no indivíduo com TDAH, é uma boa prática a gente pegar nesses parentes de primeiro grau para poder identificar se eles também têm TDAH. Então, mais ou menos assim, em torno de 30% a 40%, tipo assim, um pai tem TDAH. Qual a probabilidade do filho ter TDAH? Tem alguns estudos trazendo assim, em torno de 30%. Entendi. É alto, né? Bem alto. É isso que eu ia mostrar aqui nesses gráficos. E aí a gente pode ver comparado com outras condições neuropsiquiátricas. Né? Então, nessa figura, nesse gráfico A aqui, a gente tem aqui a barra em cinza e azul. Né? Então, primeiro esquizofrenia, depois bipolar, depressão, TDAH, autismo e aqui é a anorexia. Então, a barrinha cinza representa a prevalência populacional geral, de certa forma, tá? Que é o que esse lifetime risk quer dizer. Então, quando a gente olha aqui para o TDAH, está em torno de 5%, independente de ser criança ou adulto. Agora, olha o que acontece quando olha esse mesmo dado em quem tem pelo menos um parente de primeiro grau afetado. Nossa, explode, né? Explode. Né? Então, é aquilo que o Bruno acabou de colocar. Então, aqui nesses gráficos da direita, a gente tem uns cálculos que mostram isso. Por exemplo, aqui está a esquizofrenia. Né? A prevalência populacional é 1%. Então, em cada 100 indivíduos, a gente vai encontrar um. Mas em cada 100 indivíduos que tem pelo menos um parente de primeiro grau afetado, a gente vai encontrar 7. Olha só. E quando tem 2, a gente vai encontrar 30. Só. Que gráfico bonito. Parabéns, pessoal do artigo, hein? Considerando que o TDAH tem uma prevalência que é quase 5 vezes maior do que a esquizofrenia, esses números vão ser bem maiores, obviamente, para o TDAH. Então aqui a gente não chegou... esse estudo coloca o script para a gente testar com os dados de TDAH. A gente não chegou a fazer isso, mas vai dar, assim, nesse último grupo aqui, uns 50%. Mas se você for olhar o delta do gráfico A lá, só o delta, fazer a barrinha azul menos a barrinha cinza, o maior delta acho que é de TDAH, né? Tipo, depressão em termos absolutos está mais alto. Não, mas acho que aqui o maior delta é o de esquizofrenia, porque aumenta 7 vezes. O de TDAH dá quase 3,5, 4. Mas é um delta muito, muito alto, né? Comparado com depressão, por exemplo, que é uma condição que a gente fala de forma bem simples, que é mais ambiental, mas isso também tem algumas questões aí que gerariam outras discussões, né? Porque tem subtipos que são mais influenciados pela genética do que outros, como por exemplo depressão de início precoce tem um componente genético muito maior do que a de início tardio, né? Mas enfim. Você pode voltar no gráfico com os neurônios lá, professor? Volto. E aí, Bruno, como é que o que a gente vê então nos estudos sobre genética é que tem um componente forte ali dos genes que estão envolvidos naquelas vias dopaminérgicas ali no midbrain, né, na região. Sim. E o tratamento, como é que faz ali?
Os tratamentos hoje atuam principalmente em noradrenalina e dopamina mesmo? Hoje os principais alvos que nós temos assim são algumas vias envolvendo algumas catecolaminas, principalmente dopamina e noradrenalina. E hoje a gente tem como nos adultos a primeira linha de tratamento, então, aquelas medicações que são consideradas as mais eficazes são os psicoestimulantes de longa duração. E aí a gente tem duas substâncias aqui no Brasil em específico, que é lisdexanfetamina e metilfenidato. E como medicações de segunda linha, ou seja, que elas podemos usar, só que são medicações um pouco menos efetivas do que as medicações de primeira linha, então os estimulantes de média e de curta duração e a atomoxetina, que é uma medicação não psicoestimulante. E aí a gente tem como terceira linha do tratamento uma certa miscelânea assim, de outras medicações, desde antidepressivos, antihipertensivos. Nós temos também alguns estimulantes também, como modafinil. Então, basicamente essas medicações que hoje nós usamos para o tratamento do TDAH e que elas têm esses alvos farmacológicos, tipo buscar o aumento justamente dos níveis de dopamina e noradrenalina no cérebro desses indivíduos. E eu lembro quando eu atendia muito paciente com TDAH e a hipótese diagnóstica era fechada com o profissional e o psiquiatra tratava, era assim, quando acerta o medicamento, realmente a vida da pessoa tem uma mudança muito impressionante, né? Eu lembro até hoje que um paciente me falou que antes de tomar o medicamento, a visão dele era como se fosse uma janela com folhas caindo todas aleatórias. E quando ele tomou o medicamento, as folhas vinham retas, assim, ele conseguia prestar atenção. É uma coisa assim super interessante, esse tipo de descrição que geralmente os pacientes eles trazem umas descrições assim muito parecidas, de tipo assim, olha, pela primeira vez a minha mente está silenciosa, a minha mente está organizada, parece que eu coloquei um óculos. Então geralmente essas trazem essa ideia de organização no processo de funcionamento mental. E realmente, as medicações, quando nós conseguimos acertar elas na dose adequada, os pacientes têm uma verdadeira mudança assim, no processo deles. O TDAH é tido como uma das condições psiquiátricas em que os pacientes tendem a ser os mais responsivos. Mas não significa que a gente não vai ter aqueles pacientes que não respondem. Claro. Então, mais ou menos uns 10 a 20% dos pacientes eles não vão ter uma resposta satisfatória com essas medicações. Mesmo passando por várias. Mesmo passando por várias. Olha só. E isso, muitas das vezes, pode estar mediado por fatores genéticos aí que vão estar modulando a forma como que eles vão estar respondendo à medicação. E existe Hoje a gente vê também uma propensão da galera sem TDAH usando esses medicamentos, né? Sim. O que a gente tem de dados sobre risco da galera se enchendo de principalmente Ritalina e Venvance para produtividade, galera de concurso e tal? Que vocês dizem assim sobre termos de problema, perigo? São medicações de uso controlado, são medicações que ela tem todo um cuidado para sua prescrição. Então, quando nós estamos diante de um paciente, é uma boa praxe a gente avaliar o risco cardiovascular que esse paciente tem para poder verificar se tem alguma contraindicação formal para o uso da medicação. Então, um paciente que tenha um quadro hipertensivo não controlado, então isso é um fator de risco para a gente poder prescrever a medicação, porque ela pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial. Então, é uma medicação que tem o risco do desenvolvimento de arritmias. Então, pacientes que têm alguma predisposição a essas situações, então a gente tem que ter extremo cuidado. E essas condições de base, elas precisam estar adequadamente identificadas e tratadas. Então, esse paciente que está usando esse tipo de medicação de uma forma recreativa ou buscando performance, ele muitas das vezes ele não sabe qual que é esse ponto de vista basal dele, de contraindicações para poder usar a medicação. Então, isso pode ter consequências muito graves para esse indivíduo. E, como no indivíduo que não tem TDAH, os níveis de dopamina e noradrenalina no cérebro desse indivíduo, eles estão em níveis adequados, essas medicações elas vão fazer com que o nível dessas substâncias elas vão para um nível muito aumentado. E isso vai gerar o contrário.
vai diminuir a performance e a produtividade desses indivíduos. Então tem um estudo recente que foi publicado na Science que ele mostrou que indivíduos sem TDAH e que estavam fazendo uso de psicoestimulante, então é um estudo publicado ano passado, né? Mas pode explicar para a galera. Então o que eles pegaram? Eles pegaram os indivíduos e aleatorizaram indivíduos sem TDAH para poder fazer uso de metilfenidato, modafinil, placebo e agora eu tô em dúvida se também teve lixdexanfetamina. Eu acho que sim. E aí eles foram verificando, trocando, a cada semana trocava o psicoestimulante que esse indivíduo estava tomando. Então eles chegaram à conclusão que a medicação diminuiu a performance desses indivíduos porque eles estavam muito mais sujeitos a erros e também demorando muito mais para poder cumprir as tarefas. Só que veio um ponto que acabava mascarando isso, que esses indivíduos se sentiam mais motivados, com mais energia. Então eles tinham a falsa impressão que estavam performando bem, quando na realidade não estavam. Perfeito. Esse estudo foi... Acho que até então não tinha nada muito claro sobre isso, né? A gente tinha alguns pequenos estudos mostrando assim, essa ausência de benefícios, mas esse acho que trouxe um dado assim, super contundente. O comitê de ética deixou os caras fazer isso. Pois é. Eu acho que a questão que o Bruno colocou, né? Provavelmente todos eles foram muito bem avaliados em relação às outras riscos, coisas, né? E acho que era uma demanda importante da sociedade. Sim, mostrar que o doping cognitivo não funciona. Exato. Professor, um tema muito comum aí, inclusive recentemente li o livro da Jennifer Doudna, acho que é o nome dela, que foi a que criou a CRISPR lá, e escreveu The Code Breaker. O Walter Isaacson escreveu a biografia dela, fantástica, ela contando toda a história. E aí um dos temas comuns dentro da área da genética, que o pessoal tem discutido bastante, é a epigenética, né? Você trabalha com isso? Tem alguma coisa no TDAH que a gente pode... Sim, a gente trabalha. Esse é um tema bem importante, né? Porque a epigenética atrai... a epigenética é uma ciência muito séria, tá? Mas ela atrai... não consigo me conter. Atrai uma picaretagem científica que ela... É que a promessa é muito grande, né? Você pode mudar a genética com base no seu comportamento. Só que o problema é que essas pessoas não estudam, né? Então tem muita bobagem, assim, que deixa a gente muito preocupado, né? Então acho que só para primeiro deixar claro o que é a epigenética, né? De uma forma bem simples, a gente pode pensar que cada um de nós é um livro, né? Um livro que é único. E aí quando a gente olha para esse livro, tem um monte de coisas escritas lá. Essas coisas escritas e que já vêm escritas, a gente pode pensar como o nosso genoma, né? Só que ao longo da nossa história, a gente pode pegar e eventualmente rabiscar esse livro, colocar algumas palavras marcadas. Isso seria a epigenética. Então, a epigenética nada mais é do que a adição ou remoção de grupamentos químicos no DNA, sem mexer na estrutura do DNA. Só que esses grupamentos químicos, eles têm um papel muito importante na fisiologia celular porque eles acabam modificando a expressão dos genes. Mas depois que o cara for passar o material genético para fazer uma cópia desse livro, é como se esses post-its colocados já saíssem na cópia. Esse é um ponto também importante porque existe o apagamento, né? Só que tem uma discussão aí grande na literatura, tem algumas marcas que conseguem ultrapassar esse apagamento, enfim, mas é um outro ponto mais cabeludo. Mas, de forma geral, o que a gente espera da epigenética? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o TDAH, que tem uma heredabilidade de 80%, e aí tem 20% que a gente espera como vindo de uma contribuição importante do ambiente, como é que o ambiente modula isso, né? Porque o fator ambiental tem que interferir num sistema biológico. Então, a gente costuma dizer que a epigenética é meio que o elo entre o ambiente e o genoma, né? Então, poderia explicar, daria o mecanismo, a forma de ação de um determinado fator ambiental, depositar uma marca ou tirar uma marca em uma determinada posição do genoma. E o que são essas marcas? Sei lá, colocar um grupo metil
no DNA ou numa histona, que são as proteínas que o DNA está lá enrolado. Isso acaba sendo bastante importante porque modula quando um gene está ligado ou desligado. O que a gente tem hoje no TDAH? Assim como tem as varreduras genômicas, tem as varreduras no epigenoma, que é uma área que está dando seus primeiros passos. Só que ela é muito complicada. Muito complicada porque a gente estuda uma condição que está no cérebro. E a gente não pode acessar o cérebro dos nossos voluntários, né? Então a gente acaba usando tecido periférico, sangue. Vamos estudar, por exemplo, metilação no DNA em sangue. Em DNA isolado de células do sangue. Mas esse perfil reflete o que está lá? Então é algo que a gente precisa avaliar. Então, por exemplo, tem agências de fomento como o National Institute of Mental Health dos Estados Unidos, que não financia mais estudo nessa área em saúde mental, a não ser que você tenha um banco de cérebros para poder validar os dados. Tipo, porque vale a pena. Não vale a pena é algo muito forte. Eu acho que a questão é assim, não tem um retorno forte sobre investimento por enquanto, mais urgente. Não. Por enquanto não. E tem lugares melhores assim para colocar. Exatamente. E aí a gente tem que pensar que um indivíduo tem 2 genomas, de certa forma. Um que é herdado do pai e outro que é herdado da mãe. Mas ele tem potencialmente centenas de milhares de epigenomas. Porque o epigenoma ele é muito plástico. Cada tipo celular vai ter o seu perfil e isso muda ao longo do desenvolvimento, a fase de vida que o indivíduo está, a cultura que o indivíduo está, como está o ambiente ao redor. Então, caracterizar, mapear todos esses epigenomas é uma tarefa muito complexa, né? Então, a gente precisa disso também, entender os diferentes epigenomas. E aí, lidar com tudo isso, né? Ok, a gente consegue avaliar... por exemplo, metilação geral no TDAH, em forma de varredura, a gente chama de metiloma esse tipo de estudo, em células isoladas de sangue, de saliva. Então, o que isso quer dizer em termos de mecanismo cerebral? Então, tem alguns estudos, são bastante heterogêneos os resultados. Até no mês passado eu estava no Congresso Mundial de Genômica Psiquiátrica, na reunião do grupo de trabalho de TDAH, a gente faz parte, e quando chegou nesse tema, a apresentação foi só para falar de problemas técnicos, não de resultados, né? Então, a epigenômica, nesse sentido, é bastante complicada. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar. O que a gente está vendo hoje em relação à epigenômica, e é um fenômeno biológico importante, é que as marcas epigenéticas são influenciadas pelo genoma. Isso quer dizer o quê? Que tem indivíduos que já nascem meio que configurados de fábrica para, ok, vai ter uma metilação naquele ponto específico. Mas daí configuraria a epigenética? Esse é o ponto. Que a epi não é... A gente tem que começar a separar isso. Então tem estudos, por exemplo, em áreas que estão mais avançadas, como a cardio, que a grande maioria das marcas epigenéticas que são associadas com, por exemplo, pressão elevada, elas têm uma heredabilidade muito alta. Logo, então, o que é o elo que vem do ambiente? Qual que é o efeito além daquela genética que já está ali de base, né? Exato. Então, são questões que a gente ainda está investigando e vai demorar muito tempo. Então, tem coisas que me deixam muito chocados quando eu vejo nas redes sociais. Você usa muita rede social, professor? Pouco, né? Pouco, se usasse mais, você ia dessensibilizar com o tempo, porque vai cavando cada vez mais fundo, aí você começa a ficar mais essa semana mesmo eu vi uma atriz muito famosa falando do teste epigenético maravilhoso que ela fez, que tem um resultado que dá um calhamaço de 70 páginas, com certeza de nada, porque aquilo não diz absolutamente nada. Eu ia falar, a ciência tá andando e tem um teste aí que dá pra fazer, porque a gente não usa. Não, a gente não tá conseguindo fazer, mas as empresas estão conseguindo fazer. Então, eu acho isso muito curioso, né? E o problema é que as pessoas pagam porque elas não
não tem acesso Claro, com certeza. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta bem de leigo, assim, desde já peço desculpas pela ignorância. Não, que isso. Por exemplo, vamos supor que exista um mundo onde a gente tem duas pessoas iguais, com a mesma carga genética, os dois têm TDAH, eles tiveram a mesma história de vida. Aí chega no momento, uns 20 anos ali, uma delas num braço de estudo hipotético, uma delas vai para o tratamento, recebe tratamento medicamentoso, psicoterapêutico e tudo mais. E outra não trata. Tá? Outra não trata o TDAH, tem as disfunções e etc. Mas é a mesma carga, só para fins didáticos. Essas duas pessoas têm filhos. E os dois filhos nascem com TDAH, digamos, hipoteticamente. Uhum. Esse aqui, o filho teria, hipoteticamente, um quadro mais grave? Eu não diria isso. Mas é uma coisa... Porque quando se fala em epigenética, sim, essa é a impressão eu entendi a sua ideia, mas essa coisa da transmissão intergeracional e transgeracional, ela é muito debatida na literatura, principalmente agora dentro desse contexto da sobreposição das ômicas. Então, hoje a gente consegue sobrepor resultado de varredura no genoma, com varredura no epigenoma, com varredura de transcriptoma, de metabolômica, enfim. Então, a gente tem que se questionar, será que transmite mesmo? Ou é o ambiente ou nicho que acaba sendo o mesmo e aquela marca é depositada lá, ou é o ambiente do genoma que é muito parecido e configura então a gente não sabe. Perfeito. A gente não sabe. O conhecimento é ainda limitado nesse aspecto, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Eu acho que é diferente quando a gente olha para o câncer, por exemplo, que a epigenômica hoje no câncer eu diria que é algo fundamental. Então, mega avançado, né? Sim, só que você consegue fazer uma biópsia de um tumor, coloca aquele tecido específico no laboratório e você vai ver um perfil epigenômico que vai te ajudar a definir se é o tumor XYZ que vai responder especificamente a este tratamento. Então é outro mundo. E Bruno, na parte desses testes genéticos para medicamento, tem uma demanda no consultório? A galera às vezes pede ou... Olha, muitas das vezes, isso é uma coisa que a gente está incorporando agora na prática psiquiátrica. Então, assim, para casos muito específicos. Então, assim, eu nunca tive um paciente assim me demandando esse tipo de avaliação. Mas a gente verifica que há determinados pacientes não responsivos a diversas medicações em que pode ser necessário para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no metabolismo daquele paciente de determinados fármacos, e isso pode dar um indicativo para a gente. Dentro do TDAH, isso ainda não está muito determinado, mas a gente tem, assim, em determinados quadros, como nos transtornos depressivos, as avaliações farmacogenéticas, elas podem direcionar o tratamento de forma a ser mais custo-efetiva e de diminuir o tempo necessário para atingir remissão. No TDAH a gente ainda não tem esses estudos mais determinados, mas a gente entende hoje como que é o metabolismo de algumas medicações e como que os genes eles podem interferir nesse processo de metabolismo das medicações. Mas daí, em algum nicho específico de paciente bem específico, pode ser útil para você? Sim. Na tomada de decisão clínica? Hoje a gente vai esbarrar em algumas lacunas no conhecimento. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Então, tipo, a lixdexanfetamina, quando ela vai ser absorvida no organismo, ela vai ser quebrada em destroanfetamina e vai liberar uma molécula de lisina. A destroanfetamina, ela vai ser metabolizada pelo citocromo 2D6 em diversos outros metabólitos. Então, hoje a gente consegue genotipar a CYP2D6 para poder determinar como esse perfil de metabolismo. Então, eu posso ter aqueles indivíduos que são metabolizadores lentos, em que eles vão processar essa medicação de uma forma mais rápida, mais lenta, e ela vai permanecer mais tempo no organismo, e isso vai fazer com que o indivíduo, numa dose baixa, ele tenda a ter, porque a concentração no sangue vai estar acima daquilo que é considerado como normal, e isso vai fazer com que o indivíduo ele tenha mais efeitos colaterais e tenda a ter uma resposta mais robusta.
E eu vou ter também os metabolizadores rápidos, que eles vão processar a medicação de uma forma muito mais rápida e vai ter uma tendência a liberar a medicação de uma forma também mais rápida do organismo. Esses indivíduos eles vão tender a ter uma baixa resposta e uma ausência de efeitos colaterais, ou muito poucos efeitos colaterais. Isso a gente partindo do pressuposto que essa droga ela já exerce em si o efeito terapêutico. A gente pode ter o contrário, tipo, se eu preciso metabolizar a prodroga para ela se tornar a droga, ou seja, aquilo que tem o efeito ativo da medicação, então a interpretação é o contrário disso que eu estou falando. Perfeito. Então a gente tem mais ou menos esse patamar quando a gente está falando do metabolismo da atomoxetina. Inclusive, a gente tem um guideline explicando como que a gente pode fazer essa interpretação e como nós podemos atuar na clínica diante de alguns pacientes. Então, um exemplo, se o paciente ele é um metabolizador lento da atomoxetina, então eu vou ter uma dose máxima que eu posso atingir daquela medicação. E geralmente vai estar na casa ali dos 80 miligramas, então eu não posso ultrapassar. No indivíduo que ele é um metabolizador normal, ou que, como a gente prefere chamar, metabolizador extensivo, eu posso chegar até 100 miligramas dessa medicação. Só que a gente vai esbarrar numa lacuna de conhecimento que e o metabolizador ultra rápido da medicação? Hoje eu não tenho estudos que me amparam de como eu devo proceder com aquele paciente. Tipo, será que eu posso usar uma dose acima da dose máxima para esses indivíduos? Então, essa é uma lacuna no conhecimento que a gente tem. Então, é um ponto que a ciência ainda precisa se debruçar. Então, pesquisadores como o Diego trazer essas informações para eu poder pautar minha clínica. Tomar uma decisão clínica. Para poder tomar essa decisão. Então, é possível a gente ter esse panorama e é interessante também que medicamentos podem também interferir na forma como que a pessoa metaboliza a medicação. Então, um exemplo clássico, a fluoxetina, ela inibe o metabolismo dessa CYP2D6. Então, eu vou ter que ajustar a dose da medicação que o paciente vai estar tomando, tipo a atomoxetina, de acordo com o uso de outras medicações também. Perfeito. Então, é por isso que é muito importante que o psiquiatra, o neurologista, ele esteja atento às interações medicamentosas também, porque elas podem modular a forma como que um paciente vai metabolizar aquela medicação. Quer falar alguma coisa, professor? Não, acho que esse ponto é bastante interessante. O Bruno colocou muito bem as lacunas, né, que a gente tem ainda para resolver, mas eu colocaria ainda outras, porque o Bruno falou das CYPs, né, que são enzimas de metabolização, como aqui nessa figura que a gente tem várias, né, e mostrando aqui a CYP2D6, que é importante para metabolizar a atomoxetina. É muito comum as pessoas perguntarem: vale a pena fazer o teste farmacogenético? Qual teste fazer? Enfim. Acho que a resposta é sempre depende do painel. Porque quando você faz um teste desse, tem que lembrar que é um mapa que não muda. Então, se você faz uma vez, você vai ter esse mapa para o resto da vida. Então, quando eu olho para essas CYPs todas, que são genes muito importantes porque codificam enzimas que atuam em o que a gente chama de farmacocinética, né, no processamento, metabolização dos medicamentos, a CYP2D6 é uma que metaboliza muita coisa. Então, ter esse mapa, talvez, para o Bruno trabalhar, ok, o que eu faço com a dose da atomoxetina? A evidência não é tão robusta, mas eventualmente para um médico numa outra área saber disso é importante. Então, se o indivíduo tem condições de fazer esse mapa, ok. Mas agora tem que tomar muito cuidado quando esse mapa vem com outras coisas aí no meio, que, por exemplo, genes de farmacodinâmica. É muito comum. Isso já aconteceu com a gente. A gente publicar trabalho dizendo: nossa, isso aqui não funciona na população brasileira, e ter gente vendendo que funciona porque tem um estudo europeu que mostra que tem um efeito. Mas quando a gente vai ver, é um efeito pequeniníssimo que não replicou em outra população. Que são esses genes de farmacodinâmica, como, por exemplo, os receptores de dopamina, enfim. Então, tem vários produtos aí que misturam tudo num combo e acaba trazendo ali um monte de coisas que, no final das contas, não vai servir para muita coisa. E um outro ponto importante aqui
é que a gente não tem muito conhecimento. Para alguns fármacos a gente já tem. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum, até para no futuro aprovar um fármaco, enfim. Entender o quanto que a metabolização, a variabilidade na sua resposta é influenciada pela genética e o quanto que cada um desses componentes influencia. Perfeito. Então tem alguns fármacos que, sei lá, CYP2D6, essa variante aqui pode explicar 30% da resposta, ou para um outro 50%. Ou é mega importante saber. Ou para outro 5%. Então o que a gente vai ter que combinar, porque o que eu enxergo na clínica do futuro são as calculadoras de risco, que você vai incluindo variáveis, sexo, idade, o genótipo da CYP2D6, o score poligênico para TDAH, o score poligênico para bipolar. Isso vai dar um resultado. Olha, é melhor seguir por esse caminho, é melhor seguir por outro. Só que para chegar lá, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Principalmente dado, né? Muito dado. Muito dado. Para a gente ir para o tópico final aqui, qual que é a leitura de vocês agora como um clínico e como um cientista? Vamos começar pelo professor como cientista. Sobre esse mundo atual, onde as pessoas vivem muito na internet, com telas, com processo atencional direcionado para aquilo ali, com as grandes big techs fazendo estratégias de uso de rede social que prendem a atenção da pessoa. Tem alguma leitura na área de estudos com TDAH, ou atenção, ou genética, alguma coisa assim relacionada a essas preocupações? Do ponto de vista científico, tem algumas coisas. Inclusive, esses dias a gente estava discutindo no laboratório um estudo que ele termina o resumo do trabalho com uma conclusão errada sobre o próprio dado, né? É bem comum isso. É bem comum. Então, um estudo que falava que... é um estudo de associação, mas eles viram que indivíduos com TDAH ficam mais tempo na tela, usando celular, enfim. E aí eles colocaram que o uso de tela ajuda a aumentar os sintomas de TDAH, uma coisa assim, mas a gente não tem... Naquele estudo não pôde... eles não conseguiram estabelecer essa relação causal, então a conclusão estava equivocada. Mas do ponto de vista genético, tem coisas interessantes, porque não sei se você já ouviu falar sobre o K-Biobank, que é um grande estudo que vem sendo conduzido há um bom tempo na Inglaterra, onde eles incluíram 500 mil de indivíduos. E eles têm muitos dados desses indivíduos, e aí é um estudo meio que colaborativo. Você pode usar o dado, você vai lá e se inscreve, paga todas as taxas, usa o dado, faz alguma coisa, devolve o dado para outros usar. Então é um banco que vai... Vai saindo vários estudos dali de dentro. E vai crescendo cada vez mais. E aí tem muitas variáveis lá, inclusive tempo de uso de tela e tal. Então, a gente consegue, ao estudar os fatores genéticos que estão relacionados com o tempo de tela, então se a gente avalia a variabilidade no genoma que está atrelada ao TDAH, a variabilidade no genoma que está envolvida no tempo de consumo de tela, a gente consegue cruzar essas variabilidades e a gente vai ver o que é comum e o que é diferente. Então, para o TDAH, a gente ainda não fez isso, mas está quicando para fazer. Mas para um fenótipo que é bastante relacionado ao TDAH e que também é uma condição do neurodesenvolvimento, que é a dislexia, tem um estudo relativamente recente que mostra que existe uma correlação genética positiva. Então, e forte. O que isso quer dizer? Que a biologia que está por trás dessa condição tem uma sobreposição muito alta com a biologia que está por trás de ficar muito tempo assistindo TV. Então, o que a gente enxerga atualmente de resposta para essa pergunta é que talvez essa relação não seja causal, é simplesmente um correlato. A existência de duas coisas no mesmo espaço-tempo ali. Exatamente. Que se influenciam. Exatamente. Se fosse numa outra era, talvez essas pessoas não teriam essa deficiência. Exatamente. Legal. E você é otimista, professor, com o futuro do ser humano? Pergunta do cara.
Pergunta leve no final do episódio, vai vir para você também. Eu tô feliz que aprovaram recentemente uma lei lá em São Paulo que vão proibir celulares nas escolas. Eu acho que isso é um passo bem importante. A gente vê na sala de aula uma implicação muito... Na graduação você sente muito? Eu sinto bastante. Eu acho que tá cada vez mais complexo dar aula. E aí tem dois movimentos, né? A questão de usar a tecnologia a favor do ensino, mas é algo que distrai muito as pessoas, então, enfim. É que talvez não tenha que ser aquela tecnologia, né? O celular. E aí para indivíduos com TDAH talvez seja ainda pior, né? Então são coisas que a gente precisa entender melhor. Não sei se o Bruno viu alguma coisa... Qual que é a sua... Bruno, qual que é a sua visão aí sobre essa questão de telas e etc? Primeiro, no que diz respeito... Eu digo isso, eu trago essa questão das telas, porque acho que todo mundo concorda que as pessoas estão cada vez mais usando telas. No Brasil tem até algumas estimativas mostrando que, em média, as pessoas ficam 4 horas em rede social. É realmente muito alto isso, né? Considerando... Qual que é a sua visão dentro do ensejo do TDAH? Olha, é uma coisa que, inclusive... Eu trabalho em consultório com os pacientes, então um dos pontos que eu busco tratar com meus pacientes é o tempo de tela. E justamente quando eu peço para os pacientes assim, olha, tipo, vamos olhar no teu celular agora, qual que é o teu tempo de tela? Então, muitas das vezes, assim, eles ficam assustados com aquele número que eles veem, porque muitas das vezes nem tem percepção de que tem aquela magnitude. É por conta até da tecnologia, né? Sim, eles fazem ser... Tipo, o algoritmo, ou a forma como que esses engenheiros eles trabalham esse dado, esses aplicativos é justamente para isso, para poder fixar um indivíduo ali. Então, é um ponto que eu busco tratar com os pacientes, da gente buscar alternativas para reduzir esse tempo de tela. Então, como ferramentas, estratégias para a gente tentar reduzir. E é interessante também como o próprio tratamento, ele auxilia o indivíduo a se desvencilhar das telas. Então, é um processo também necessário para isso acontecer. E eu vejo também com bons olhos essas medidas de restrição das crianças ao acesso ao celular, justamente porque tem contribuído para a piora dos sintomas de desatenção também assim de uma forma considerável. Eu acho que cada vez mais a forma como que a sociedade moderna ela está configurando seu estilo de vida, ela não é muito condizente com a forma como que a nossa genética foi preparada, né? Essa exposição a telas, exposição à luz, da forma como que nós temos, nessa intensidade que nós temos. Estresse crônico, né? O estresse crônico, o sedentarismo. Então, isso são coisas muito recentes na nossa vida, de longos anos, uma genética completamente, um contato completamente diferente que nós tínhamos com isso. Tipo, hoje, quem são esses indivíduos que dão 10 mil passos por dia? E como que era? Como os nossos antepassados, eles circulavam aí pela Terra e como que eles eram muito mais ativos do que nós, né? E você acha que hoje as redes sociais, tipo o Instagram, a configuração ali que a rede social utiliza e os estímulos para um paciente TDAH, aquilo ali tende... Obviamente tem a questão da desatenção e tal, e também da impulsividade, né? Mas assim, em termos gerais, você acha que aquela configuração... O paciente com TDAH ele é mais vulnerável a ficar mais tempo ali? Totalmente. Eu acho que eles estão muito mais sujeitos a ficar consumindo conteúdo que seja cada vez mais rápido. Então, os vídeos eles estão encurtando cada vez mais de tempo. Então, os aplicativos eles estão jogando vídeos mais curtos para o indivíduo consumir ele em sequência. Então, é uma armadilha muito maior para pessoas que têm TDAH. Olha só. Caramba. Não, eu vou te falar, eu como produtor de conteúdo, eu me sinto ansioso produzindo vídeo pro Instagram. Porque a impressão que dá é que você não pode respirar. Se você respirar, a pessoa sai do seu vídeo. Não, eu também tenho, é assustador, tenho né? essa mesma impressão e, tipo assim, o quão que as redes sociais, elas colocam a gente no estado de alerta e uma necessidade de trabalho de uma forma contínua nela. Exatamente. É exaustivo. Exaustivo. Professor, quer deixar alguma rede aí pra galera? Algum site que o pessoal possa te achar? A gente tem um Instagram do laboratório, que é o Physiogen Lab. A gente não tem uma dedicação
muito grande com ele, mas sempre que possível a gente coloca informações, nesse perfil aqui embaixo. Então, tem nosso contato lá também. Às vezes é interessante porque às vezes as pessoas mandam dúvidas e a gente está sempre disponível para responder. Vocês fazem pesquisa com grupos de alguma coisa clínica lá? Sim, na verdade a gente está conduzindo o maior estudo na área de TDAH de adultos da América Latina atualmente. A gente está numa fase bem ativa de recrutamento, então talvez surjam agora centenas de milhares de... Por isso que eu perguntei. A galera pode ir lá na USP se cadastrar, se tiver interesse, como é que pode entrar em contato com a gente, mas neste momento a gente está em busca de um grupo bem específico, que são homens com e sem TDAH acima de 30 anos. Então tá, se você que está assistindo... Porque é muito mais fácil de engajar as mulheres nos estudos científicos do que homens. Então a gente atualmente tem um desbalanço que a gente precisa suprir. Legal. Então, para as mulheres que quiserem se cadastrar, a gente pode fazer, mas vai para uma lista de espera e em algum momento a gente... Os homens estão recrutamento ativo. A gente está com recrutamento ativo. Então, se você é de São Paulo e tem interesse em participar de um estudo científico e é do seu interesse acompanhar isso, colaborar da sua forma para a ciência ser produzida, procura ali, manda mensagem lá. São Paulo e Porto Alegre. São Paulo e Porto Alegre. Então fica ligado aí. Bruno, deixa tuas redes também, onde o pessoal pode te achar, marcar consulta. Bom, pessoal, então quem tiver interesse, eu estou no @brunoterra.tdh. Então eu trabalho como divulgador científico, também como psiquiatra clínico lá. Também tem o meu YouTube, Dr. Bruno Terra. Então só me achar aí nessas redes. Maravilha. Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Papo maneiro pra caramba. Com certeza vai colaborar para o nosso banco de dados aqui de informação que a gente está construindo no canal. Corre o risco do episódio de você ser o 100, talvez o 100, alguma coisa assim. E a gente já falou de TDAH aqui no aspecto de tratamento comportamental, a gente já falou de TDAH no aspecto de desfechos clínicos, e agora a gente trouxe aqui mais uma pincelada, um tijolinho sobre a parte genética. Então, agradeço demais por vocês terem disponibilizado esse tempo pra gente. Eslen, foi uma honra e um prazer aqui a gente estar falando assim sobre TDAH, que é um tema aí tão caro aqui pra gente. Legal. Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente faz, né? Foi tranquilo, professor, podcast? Ou... Foi uma experiência nova, que agora eu vou dar um check ali, mas foi legal. Legal. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal, deixe o like se você ainda não deixou o like nesse episódio, porque isso é útil pra gente. E mande esse episódio aqui pra galera que você acha que possa ter algum tipo de benefício ou interesse. Fechou? Então é isso. Valeu. Até o próximo episódio.